Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do De Salto Pode. Eu sou a Márcia Nascimento, advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões, para quem não me conhece, e esta é a... Eu sou a Cris, sou assessora em cidadania portuguesa e junto nós comandamos o De Salto Pode. Antes de iniciarmos, nós gostaríamos que vocês seguissem as nossas redes sociais, as redes sociais dos nossos patrocinadores, da Maria, o arroba dela é Maquiei e Gostei, da Dija Sweet Cakes. A Dija faz umas sobremesas maravilhosas, né, Cris? A gente oferece depois, né, para os nossos convidados a cada final de cada episódio. E tem o nosso produtor de áudio e vídeo, que é o Nando, arroba DJ Nando 2004. Então, não deixe de segui-los, porque eles muito nos abençoam, nos ajudam. Exatamente. Aqui todos os dias. E também, mais importante, não menos importante, né? As nossas redes sociais, que é o arroba de Salto Pode, tanto para o Instagram quanto para o YouTube. No YouTube, ativa o sininho, que a cada 15 dias tem vídeo novo. E é isso. E hoje, a nossa convidada é a Selma Amaro. Ela é psicóloga, ela é coach, palestrante e escritora com 40 anos de experiência no desenvolvimento e gestão de pessoas. Muito bem-vinda, Selma. Obrigada. Gente, nosso episódio de hoje está imperdível e mais uma vez ressaltando a necessidade de vocês seguirem as nossas redes sociais. Vamos parar de dar crédito só para quem já está lá no topo e vamos apoiar as pessoas que estão começando, né, galera? Então, muito obrigada, Selma, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui conosco. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Márcia, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Cris também, obrigada pelo convite. É muito bom, né, falar sobre esse tema tão importante, desenvolvimento de pessoas, que né? todo mundo precisa, né? Exatamente. Antes de começarmos, nós temos uma pessoinha que nós não vamos apresentar, eu acredito, mas está aqui no nosso estúdio, a Elo. Acho que vocês perceberam que a Cris, gente, olha como ela está maravilhosa. Acho que quase 30 quilos mais magra, Cris. Não, gostaria, né? Mas não. Pelo menos 15 já foram. Esbanjando beleza. E a Elo ali no colo do pai. Gente, com um mês e... 20 dias. 1 mês e 20 dias. E a Cris já está aqui gravando conosco. Mas vamos lá. Selma, antes de começarmos, nós temos um quadro no nosso podcast que se chama Minha Vida em 5 Minutos. Será que você consegue aí resumir? Olha, vamos lá, né? É um desafio. É um desafio. Bom, então vamos lá. Eu sou Selma Amaro. Eu vou fazer 65 anos. Gente, 40... não parece. Eu estou revoltada. Cris, olha isso. Muito jovem. Gente, eu acho que a gente tem... a energia, sabia? Né? O espírito jovem tá sempre inovando, né? Espírito, pele, tudo, né? Tudo vai assim sendo consequência. Não, e quando ela chegou aqui no nosso estúdio, ela tava reclamando das pernas porque ela tinha feito pernas. Então também ali, atividade física. Eu não tô fazendo nem braço, nem perna, nem... Atividade física. Precisa cuidar da saúde física, mental e espiritual, verdade, né? Eu acho que aí é o conjunto perfeito. E aí reflete, né, na pele, no cabelo, parabéns. Reflete tudo, né? Parabéns, então, inspira. Inspirando outras mulheres, né? E elas falam assim, bom, se a Selma chegou, eu chego também. Claro que chega, né? Então, gente, é assim, eu vou fazer 65 anos em julho, mas eu sou separada, tenho um filho de 36 e uma menina de 30, que vão casar. O meu filho vai casar agora em abril, dia 20 de abril. Minha filha chegou recentemente da Austrália para o casamento dele. Que chique! E assim, então eu sou mãe, sou psicóloga, trabalho bastante, amo o que eu faço. Já passei por várias situações difíceis, mas assim, quando a gente tem fé, quando a gente confia, as coisas acontecem, as coisas se resolvem. Então essa é a minha vida, é uma trajetória, como vocês falaram. São 40 anos de experiência trabalhando na área clínica, trabalhando com pessoas e sempre inovando. Eu gosto sempre assim de estar buscando o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo,
Eu tô sempre assim, procurando fazer lives, aceitando os convites de podcast, dando curso, dando palestra. Então, essa é a Selma. A minha vida é assim, eu não paro. Eu tô sempre Inclusive, produzindo. nos conhecemos num curso, num treinamento que foi a referência Então, máxima. exatamente. Então, assim, e lá o público era praticamente jovem, né? Então, assim, eu acho que era uma ou outra mulher acima dos 60 a mais. Mas todas as meninas ali, né, começando. Então, assim, eu sempre tive acompanhando as inovações e sempre quis. Então, eu vou. Então, esse é o meu lema. Eu vou trabalhar até o último dia da minha vida. Porque isso para mim é vida. Isso para mim é saúde. Então, essa é a Selma. Não sei se eu passei dos 5. Não tem problema. Selma, conta um pouquinho pra gente o que te motivou a trabalhar com desenvolvimento humano e coaching, né? Qual foi aquela chaminha que falou assim, eu quero trabalhar com isso? Então, tem uma história aí, né? Desde os 7 anos de idade, isso eu falo em todas as palestras. Eu sempre falei que eu queria ser psicóloga e professora. Gente, então assim, vamos fazer a conta. Isso foi nos anos 67, tá? E aí você fala assim, bom, como que uma criança da periferia de São Paulo vai dizer que quer ser psicóloga? Professora, ok, é a primeira profissão que a gente entende, professora e médica, não é? Mas psicóloga naquela época, nem eu sei. É umas coisas que você... Acho que você nem sabia o que era psicóloga. Nem sabia, né? Mas eu lembro exatamente, estava com meus primos e a gente fala, o que você vai ser quando crescer? E eu falei, psicóloga e professora. E eu também não sei por que isso, mas enfim, a vida me levou. Eu tentei negar o chamado, a jornada do herói, né? Uhum. Eu tentei negar o chamado para fazer psicologia, porque eu sabia que ia lidar isso. Eu entrei em 78 na universidade, né? E a gente usava cadáveres, peças humanas para estudar. E eu morria de medo disso, morria de medo de velório, não ia em velório, não passava na porta do cemitério, hospital. E aí, como que eu iria fazer psicologia e o primeiro ano teria anatomia? Aí eu não vou, tentei negar, depois fui falar com a minha mãe falou assim, um dia você vai ter que enfrentar isso, você vai ter que enfrentar esse seu medo. Se é psicologia que você quer, vai e faz. Então, assim, a minha mãe, nesse momento, foi minha grande mentora. E eu fui. E, assim, amei, que eu ficava no laboratório estudando, mas quando você entra com muito respeito, a gente tem uma aula antes, né, para você respeitar aquele corpo que está ali, não é mais um espírito, ali é uma matéria, mas aquela matéria, de alguma maneira, estava nos auxiliando a estudar. Aquilo foi com tanto amor e eu gostei tanto, e aí eu fui. Quando eu me formei, olha só, eu queria muito ter o meu consultório, mas é uma coisa que é meio difícil você montar no início um consultório. Então, o que surgiu? Olha só o que surgiu. A possibilidade de eu dar aula. Queria ser professora? Professora e psicóloga. Então, olha o pensamento, gente. Isso eu estava falando com você, né, Márcia? Uhum. Acredito muito no poder do pensamento, do que você joga para o universo. Então, a minha primeira oportunidade vai ser professora. Eu trabalhei 11 anos com educação especial. Esses 11 anos de educação especial, na periferia da periferia de São Paulo, é você trabalhar com recurso nenhum. Então, isso me deu muitos recursos de você usar a sua criatividade para você poder trabalhar. Então, assim, a realidade que eu vi, porque a periferia da periferia de São Paulo, eu trabalhava muito próximo de uma comunidade, ou até mesmo dentro de uma comunidade. Então, crianças muito carentes de alimento, né? Alimento material, alimento emocional, alimento espiritual. Ali foi meu grande estágio, esses 11 anos. E esses 11 anos contribuiu que eu montasse o meu consultório. Eu montei meu consultório, fiquei muito tempo trabalhando só com criança. Depois desses 11 anos, eu resolvi
mudar e trabalhar a criança do adulto. Olha. Porque eu identifiquei que, para mim poder auxiliar a criança, eu preciso auxiliar uma criança que tem dentro do adulto que não sabe lidar com criança. Então, eu parei de atender crianças e comecei a atender a criança do adulto. Porque a gente é uma criança ferida, a gente tem uma criança ferida. E muitas vezes, se a gente não trabalha a nossa criança ferida, a gente não sabe entender a criança, das necessidades dela. Os maiores traumas são da infância, né? Todos os traumas começam na infância, né? Os traumas começam desde a vida intrauterina, os mais fortes. Alguns neurocientistas falam que até os 2 anos é o período realmente muito forte de instalar o trauma. Outros vão até os 7 anos e outros dizem que até a adolescência. Eu já passei dessa fase da adolescência, então os meus traumas são tudo lá de trás. Não, os nossos são todos lá de trás, né, gente? As nossas crenças são todas, e nesse período, principalmente de até 7 anos, nossas crenças são desse período, né? Período das crenças de capacidade. Então, eu mudei e comecei a atender adultos, então eu precisava de mais ferramentas, eu sou uma pessoa muito dinâmica, tanto é que eu não segui a área da psicanálise, eu fui trabalhar com psicodrama, e aí eu fui buscar mais e mais ferramentas, fui estudar programação neurolinguística, isso foi em 97, e comecei a estudar, aí a programação me trouxe a alguns entendimentos do comportamento e como isso acontece no cérebro. E aí eu comecei a me interessar por a programação que a gente faz, né, dentro. E fui seguindo o caminho, fui fazer hipnose, depois eu fui fazer o brain spotting, fui fazer experiência somática, estudando neurociência. E aí foi esse trabalho que eu amo. Ela deve estar lendo a gente agora, hein? Não, né? Como assim? Ai, Selma, e o que levou você a criar esse método, né? Que é o mapa, e o que ele influencia na vida das pessoas? Então, foi a partir desses estudos, né, que eu comentei com vocês, que eu fui focando os meus estudos nas terapias focadas no cérebro, porque tudo começa na mente e no corpo. E pós-pandemia também, então a gente teve aí um grande boom na saúde mental. Então comecei... Muita gente perturbada. Potencializou, né? Sim. Potencializou isso. Porque assim, uma vez eu fiz na USP, né? Era um chamado aí pra gente trabalhar com... Não se falava em saúde mental, mas falava assim... Aqui 10 anos, o índice de pessoas depressivas com ansiedade vai aumentar. E os psicólogos precisam estar preparados para isso. Isso foi há muito tempo, né? Então, assim, já vinha a preocupação de trabalhar com a saúde mental. Após a pandemia, isso potencializou. As pessoas realmente entraram muito em surto, depressivo, ansioso. E foi aí, então, eu falei, não, eu preciso agora fazer um trabalho mais específico na saúde mental. Comecei a trabalhar com as mulheres, eu já tinha começado com coach para o desenvolvimento, né, de liderança de mulheres. Isso foi em 2014, eu comecei com o trabalho com mulheres. E depois, então, a pandemia, eu falei, não, a gente precisa trabalhar a saúde mental dessas mulheres. Então, eu tenho, na verdade, eu tenho 2 grupos. Eu tenho um grupo de WhatsApp, Mulheres Empreendedoras S.A., e outro grupo, pós-pandemia, Saudavelmente Mulher. Então, comecei a trabalhar aí com a saúde mental da mulher. Porque aí a gente sabe que a mulher é multitarefa. Na pandemia, a gente assumiu mais e mais responsabilidades. Então, eu falei, bom, isso me motivou a fazer esse método, onde a gente vai trabalhar, conhece primeiro, né, a tua mente, como que você funciona, as suas emoções, para que você, então, possa entender a mudança. Porque se você não sente a mudança, se você não acha que isso é importante, você não vai fazer a mudança, né?
E depois definir também a mudança do comportamento, o autoconhecimento, né? E depois, então, você entender qual é o seu propósito aqui. Todos nós temos um propósito. Você trabalha para quê? Aonde você quer chegar? Qual o sentido da sua vida? Então, assim, fazer com que não é só a mulher, não. Os homens também. Tem muitos homens que eu atendo também. E trazer um pouco desse sentido, de uma motivação. A gente não pode trabalhar só para ganhar dinheiro e pagar conta. A gente precisa saber onde nós estamos indo, onde a gente quer chegar. O que eu vim fazer aqui? Né? O que eu vim fazer nesse planeta? Por que eu passo por essas dificuldades? Então, eu acho isso importante quando você toma consciência disso, porque aí você começa a ressignificar uma série de coisas. Você sai ali isso só acontece comigo, só eu passo por isso. Não, isso acontece com todos nós. Homens, mulheres, acontece com todos nós. Mas quando você sabe o teu propósito, o que eu vim fazer aqui, isso faz com que você todos os dias levante motivada a seguir em frente. Nós vamos passar por dificuldades, por intempéries, mas quando eu tenho esse conhecimento, né, que é o mapa, eu sei aonde eu vou chegar, onde eu quero chegar, eu vou recalcular a rota e eu vou de novo. Voltando um pouquinho, só para não esquecer, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que na minha adolescência eu queria ser repórter. Só que eu não estudei para isso, porque eu não gostava muito do português. Hoje nós estamos fazendo o quê? Aí, tá vendo? Olha que engraçado. Olha né? Isso. Não, na hora que você estava falando, tudo bem que nós mudamos de assunto, mas na hora que você estava falando que queria ser professora, eu falei, gente, eu queria ser repórter, mas depois desisti, porque era muito difícil para você ter acesso às grandes mídias aí, né? As grandes emissoras. Você ia ter que fazer, acho que, jornalismo, né? Antigamente. Exatamente. E eu acabei desistindo, mas na hora que ela foi falando que queria ser professora, eu lembrei. Agora, voltando para o tema, Selma, você acha que a menopausa, ela interfere, assim, nessa mudança de humor, de comportamento? A menopausa interfere, porque mexe com os hormônios, né? Mas eu acho que, assim, quando você trabalha a sua saúde mental, você vai passar por esse interpério aí da menopausa. De uma forma mais calma. Mas aí você vai passar de uma maneira muito mais tranquila. Você já vai se trabalhando o teu corpo, a tua mente, que vai ver uma mudança. Mas é uma mudança mesmo física. É igual no puerpério, né? Que é o que eu tenho passado. Tava grávida, os hormônios estavam aqui em cima. Você ganha o neném, o hormônio vai aqui embaixo. No meu primeiro filho, o do Benjamin, foi um horror pra mim o puerpério. Foi horrível. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. E aí, quando eu já passei agora com a Heloísa, tiveram alguns dias que eu estava muito mal ali, mas depois eu falei assim, não, eu coloquei na minha cabeça que era uma fase que aquilo vai passar. Exato. Que já tinha passado com o Benjamin, então ia passar também. Por isso que muitas pessoas têm depressão pós-parto. Exatamente. Isso que você falou é importante, Cris, porque você tem que entender assim, eu já passei por isso vai passar, né? Então, isso é uma coisa que eu falo bastante, tanto no processo de coaching, no masterclass, né, nas palestras. É assim, gente, você já passou por isso. Você tem recursos, isso vai passar. Mas muitas pessoas entram no desespero achando que não vai passar. Mas às vezes aquilo é o cansaço, né? Às vezes, porque a mente da gente é um perigo. Eu falo que a gente tem que tomar como nós temos que tomar cuidado com a nossa mente. Porque senão ficamos todos doidos. E às vezes é o cansaço, porque você vai acumulando tanta coisa. Porque por mais que você já tenha passado por aquela situação, mas parece que uma hora transborda, uma hora o copo transborda e você. Isso você está falando no puerpério ou então, você falando na nossa vida no geral? Na nossa vida no geral. Ah, sim. Porque com por mais certeza. que você já tenha passado por uma situação, sabe que como você deve reagir àquilo, só que são várias coisinhas que vão te cansando. E uma coisa que você já passou, de repente você já. Puxa, as pessoas olham e falam assim, nossa, por que ela está se comportando dessa forma? Mas porque você está esgotado emocionalmente. Exatamente. Hoje, 85% das pessoas que estão procurando centros médicos, psicólogos e psiquiatras, estão sofrendo do quê? Do estresse. Entendeu? Por conta de um acúmulo de tarefas, um acúmulo de informação, um acúmulo de tudo,
né? A velocidade com que as coisas estão acontecendo. Então, essas pessoas estão buscando, então, ajuda, mas o estresse é o grande causador das doenças. E às vezes a gente quer ser aquela mulher maravilha, de carregar um monte de coisa. E eu acredito que o índice das mulheres, nesse sentido, é muito maior do que o dos homens. Porque como foi até dito, que as mulheres, elas são multitarefas, né? Exato. A mulher é casa, é filhos, é trabalho, é outros projetos, é ela, é a vida dela, enquanto ela se satisfazer com as coisas que ela quer pra vida dela mesmo. Então, eu acho que, pelo menos assim, né, pelo entendimento que eu tenho, que o índice de mulheres que procuram ajuda é muito maior do que o dos homens, ou não? Sempre as mulheres acabam se conscientizando, né, por conta das emoções, elas vão buscar mais ajuda, mas os homens também buscam. Não é a maioria, mas buscam. Entende hoje a importância de realmente você cuidar da saúde mental, porque os homens também passam por pressão. Sim. Muita pressão, sim, né? Selma, o mapa, ele aborda a conexão entre mente, ação, propósito e abundância, certo? Certo. Qual que é o ponto de partida para quem deseja começar essa transformação? Bom, é saber a necessidade que eu preciso transformar, que eu preciso mudar algo. Se a pessoa não tem consciência, ela não vai fazer um processo aí o mapa. Então, o primeiro ponto é ter a consciência. Eu preciso fazer mudanças. Esse é o ponto. O ponto de partida é esse, ok? Então, assim, mas aí se você falar, por que você inicia aí mente, aí é uma outra resposta. Tudo bem? Tudo bem? Então, assim, a partir do momento que você toma consciência que você precisa fazer uma mudança, ok, você vai para um autoconhecimento. O autoconhecimento, por que eu comecei com a letra M? Poderia ser o C de cérebro, né? Mas eu acho que tudo começa na mente. Então, assim, o nosso cérebro é um grande gerador de energia, né? Então, todo o nosso corpo é energia. Então, o cérebro comanda desde os movimentos, né, pequenas as funções mais complexas. Então, se a gente vai fazer um eletroencefalograma, um eletrocardiograma, uma ressonância magnética. Então, o nosso corpo é todo energia, ok? As nossas células são energia, tá? A mente é como se fosse pequenas usinas que fabricam matéria mental. Essa matéria mental é o pensamento, é as emoções, são as crenças, tá? Que produz aí no cérebro. O pensamento, ele é carga elétrica, né? Então, essa carga elétrica, ele vai atuar aonde? Nas nossas emoções. Então, quando você tem um pensamento, quando você tem uma crença, automaticamente você tem uma emoção com essa crença. A emoção, ela é a linguagem do corpo. E quando você tem uma emoção, você produz uma substância química. Faz sentido? Eu vou dar um exemplo, tá? Então, assim, uma crença que é muito comum entre nós mulheres. Eu não sou boa o suficiente, ok? Então, esse é um pensamento. Esse pensamento vai gerar uma emoção, né? Que pode ser aí uma tristeza, uma incapacidade, uma culpa. Essa emoção, esse sentimento vai gerar um hormônio, né? Uma bioquímica do nosso corpo. Então, se você entra nesse pensamento constante, você está constantemente se sentindo mal e ativando hormônios do estresse no seu corpo. Entendeu? Esses hormônios, então, vai fazer com que o seu corpo entre num processo intenso, né, de excitação, de cansaço, e automaticamente isso vai refletir no seu comportamento.
Então, é importante que as pessoas entendam, por isso eu comecei pela mente, entenda o que o seu pensamento provoca no seu corpo. Então, se você continua no pensamento negativo, você está tendo baixa energia. Você tem baixa dopamina, você tem baixa ocitocina, serotonina, porque você está trabalhando no excesso de hormônios do estresse. Então, é preciso entender o que está acontecendo. Por que eu tenho que mudar meu pensamento? Porque isso está causando uma reação dentro do seu corpo. E isso vai impactar na sua saúde física. É muito um dito popular que se fala de que o que a gente mentaliza, o que a gente deseja, a gente atrai pra gente. Então, é mais ou menos a mentalização de coisas boas, que eu sou capaz, que eu posso. E isso ajuda nos meus hormônios e faz com que eu lute para que eu consiga determinadas coisas. Exatamente, porque assim, todo pensamento que você tiver vai gerar uma emoção, e toda emoção vai gerar uma reação química, ok? Então, assim, claro, se você é uma pessoa... Tem pessoas, gente, que são viciadas em pensamento negativo, não é? Tem gente que é. Então, essa pessoa, veja bem, ela joga uma carga de hormônios no corpo dela, onde as nossas células, elas são energia. Então, ela começa a absorver essa carga desses hormônios do estresse. Essas células passam a ficar viciadas nesses hormônios do estresse, tá? Então, olha só, olha o ciclo, né, do vício. Quando você não está tendo, o seu corpo não está absorvendo esses hormônios, então ele manda o comando assim para o cérebro: ei, vamos arrumar uma preocupação, vamos buscar um estresse. Problema aqui. Você entendeu? Tá tudo muito calmo. Tá tudo muito calmo aqui, né? Eu preciso dessa adrenalina. Você entendeu? E aí a pessoa, será que vai chover? Será que eu vou conseguir? Às vezes você está no momento ali de relaxar, né? Tá querendo assistir uma série, nós mulheres, né? Nossa, mas eu podia estar, né, arrumando a gaveta, podia um armário, podia separar as roupas. Você entendeu? Então você não relaxa. Você não se permite que o teu físico relaxe, que ele produza mais aí dopamina, que ele produza mais ocitocina. Esses hormônios, eles vêm, então, com coisas que nos dão prazer. Uma leitura, assistir uma série. Exatamente. Uma atividade física. Atividade física, exatamente. Ler um livro, às vezes. Algo que te dê prazer. Exatamente. Isso? Tudo que você está fazendo. Oi? Depende, que às vezes eu fico estressada lendo. Não, mas não ler aí, por pronto, obrigação. Tá viciada. Mas não uma leitura obrigatória. Porque assim, quando eu tenho que ler um processo, por exemplo, às vezes eu fico, ai meu Deus, eu não tô entendendo, já estressada, que aquelas palavras que é tudo assim, aí às vezes isso estressa. Mas é não, um livro que uma você leitura que você quer ler, uma coisa que você queira fazer pra você, né? Algo que dê prazer pra você. Aquilo que a gente estava falando até ontem, né? O que não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. Então, assim, eu vou até pegar essa fala que você falou de repente tem que ler alguma coisa que não dá, você entra numa ansiedade. É importante você identificar a ansiedade. E o que você vai fazer com isso, Cris? Respirar. Você entendeu? Diminuir essa ansiedade. Porque se você ficar numa autocobrança de que você tem que ler aquele processo, você tem que resolver, então você está entrando no ciclo do estresse. E isso vai te trazer irritabilidade, você entendeu? Vai alterar. Então, o que você precisa? Eu identifiquei que eu estou ansiosa com isso, estou muito preocupado com isso. Então, o que você precisa? Respirar. Você precisa dar um tempo, você precisa levar oxigênio para o seu cérebro, relaxar, né? Ou então assim, bom, agora eu não vou ver isso. Daqui 5 minutos eu volto e olho. E tenha certeza absoluta, esse tempo que você saiu, que você se deu, que você foi tomar uma água, ou que você fez, mexeu em alguma coisa agradável,
você volta, você vai encontrar a solução, você vai estudar. Você Eu já tive experiências assim, de pegar alguma negativa, alguma coisa que falo, ai meu Deus, não tenho o que fazer. Aí saio, falo, não consegui entender, indeferiu. Aí eu volto depois e leio de novo e falo, não, mas... Exatamente. E eu que acordo de madrugada? Porque a vida da gente é uma loucura, né? Os clientes, meu Deus do céu, hoje mesmo eu atendi um, aí eu falei pra ele assim, meu filho, tenha calma, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, doutora, nós somos caminhoneiros, nós somos carentes, né? Porque toda hora quer saber como que tá o processo, quer saber o que vai acontecer com o processo. Eu falei assim, você vai me matar? Eu falei pra ele, você vai me matar desse jeito, você vai ficar sem advogada, porque acorda estressada de madrugada, pensando no processo de vocês. Ele, não, doutora, não podemos ficar sem você, não. Eu falei assim, então tenta você se acalmar. Exatamente. Porque quantas vezes eu me pego acordando de madrugada e pensando, o que eu faço nesse processo? Ou o que eu posso fazer pra mudar alguma coisa, alguma situação? E isso vai deixando a gente mais estressado, mais cansado. Exatamente, porque assim, Márcia, o sono é fundamental. Você não vai mais fazer isso, por favor, para você ter uma pele assim, ó. E eu ainda tenho apneia, não vou ter essa pele. Porque eu não atinjo o sono REM que eles falam, né? Aquele sono profundo. Eu já fiz aquela polissonografia que fala. Eu acho que deu 42 paradas no meu sono, isso em menos de 3 horas. Então, eu tenho que cuidar dessa parte da apneia para conseguir relaxar. Ou seja, eu não consigo dormir direito à noite, então no outro dia eu não vou estar bem. Exatamente. Então, assim, você precisa fazer ou durante o dia ou antes de dormir meditação, respirar, entendeu? Parar mesmo. Até tem um cliente que eu fiz assim, a cada 2 horas... Eu fiz assim, ó. Desperta. Aí, marca agora no seu celular. Tá. A cada 2 horas você vai tocar o seu celular, você vai parar e vai respirar. Presta atenção na respiração. Entendeu? A cada 2 horas. Então, ele marcou lá. Aí depois ele falou, já comecei. 10 horas da noite eu já parei. Por quê? Porque se você não prestar atenção na sua respiração, se você não desacelerar, você vai ter consequências terríveis, entendeu? Por conta da falta do sono. Agora eu estou em privação de sono, né? Como É, um bebê natural. pequeno, então eu estou em privação de sono. Só que agora eu acho que eu estou um pouco me adaptando, o jeito dela, então eu estou conseguindo dormir um pouco mais. Mas nos primeiros dias é caótico, assim, de você falar... Eu tô segurando o neném aqui. E dormindo. Não, e falo, eu não vou dormir porque eu tenho que segurar o neném aqui. É quando você pensa que não, você já tá Cochilando, assim, é um perigo não, mesmo. Essa é a pior fase da mulher, né? E aí é importante quando você tem uma rede de apoios que vai entender isso que está acontecendo com você, porque assim, a criança depende 100% de você, né? Mas alguém tem que cuidar de você, porque a privação de sono é terrível nesse período. Ela pode durar 3 meses, pode durar 1 ano, dependendo da criança, né? Então, é terrível. Então, só voltando, se você quiser fazer pergunta, pode fazer. Então, só voltando aqui, então isso vai fazer com que você comece num ciclo de pensamento negativo, de pessimismo, e você não sabe o quanto isso já está num comportamento automático. E quando você está numa baixa energia, você não tem motivação, você não tem força, você não tem campo de atração. Você não atrai, porque você é uma pessoa que está sempre ali, vendo o copo meio vazio. Sim, exatamente. Né? Então, assim, e quimicamente você também não tem esses hormônios que faz com que você, sabe, levante a sua autoestima. Falta força, porque eu tenho tentado voltar pra academia e não consigo. Eu não sinto vontade nenhuma de ir pra academia. Às vezes eu tenho até tempo, assim, principalmente final de semana, eu tenho tempo pra ir, mas eu não quero. Minha mente fala, não vai. Não vai porque o seu corpo precisa descansar, entendeu? Porque você passa uma semana inteira naquele estado de luta e fuga, de sobrevivência. Então, o teu corpo você precisa se conscientizar que o fim de semana você precisa descansar. Se você entrar nessa autocobrança, mais estresse você está gerando. Então, assim, é preciso que você comece a tirar algumas coisas,
né? Principalmente cuidar do seu sono, porque isso gera um cansaço muito grande durante o dia. O fato de você não dormir aí 6 horas tranquilamente ou 8 horas tranquilamente. Eu já quase bati o carro umas 3 vezes com essa questão do sono. Então, eu falaria para você, cuida primeiro do seu sono. Você entendeu? Porque não adianta você ter uma alimentação natural, cetogênica, fazer academia, fazer pilates e tudo mais, se emocionalmente você está uma bagunça. Né? O que comanda a gente é a nossa mente. Por isso que eu começo com a mente. Né? Agora, se você pensa positivamente, se você tem... É claro, ninguém vive 100% lá positivo, né? Não dá, né, gente? É impossível. Mas se você sabe identificar o momento, você sabe que isso vai passar, como você falou, isso vai passar. Então, você ressignificou aí uma crença. Você não entrou no desespero. Isso vai passar, isso vai durar pouco tempo, daqui a pouco... E aí fica mais leve. Fica mais leve, você tem mais campo de atração. Não que não tiveram momentos que eu... quis surtar, quis matar alguém. Porque tiveram, né? Sim. Mas... Respirei, igual eu falo pro meu filho de 3 anos. Pro meu filho de 3 anos eu faço assim. Às vezes ele tá muito ansioso, quer brincar, quer não sei o que, não sei o que. Eu falo, filho, para, respira. Isso. Aí ele fica assim. Mas agora ele vira pra gente e fala assim, mamãe, respira. Eles são o cérebro. Mas por que respira? Porque você manda oxigênio pro cérebro, ó. Segura, né? Depois você solta devagar, porque você está enviando oxigênio para o seu cérebro. E aí o teu sistema nervoso vai acalmando, né? Entrando nessa parte das crenças limitantes, como que elas podem interferir diretamente no sucesso pessoal e profissional? As crenças é tudo na nossa vida, né, gente? Elas atrapalham bastante. Porque assim, você pode ter sucesso, mas aquela vozinha interna ali, ela atrapalha muito. Então, assim, são as crenças de capacidade, de culpa, de vergonha, de comparação, né? Isso tem muito, ainda mais hoje com redes sociais, a gente entra muito nas crenças de comparação, ou nas crenças de incapacidade, né? Então, isso atrapalha muito a nossa vida pessoal, profissional. Como mãe, né? A gente sente muita culpa, ou de ter que trabalhar, não ter dado atenção aos filhos, não ter tempo para ir buscar. A gente precisa terceirizar a educação deles, não é? Então, isso é uma carga violenta de culpa. Aí você quer dar conta de tudo, e não é esse o caminho. Né? Você precisa se respeitar, você precisa saber que você não tem que ser boa em tudo. Quando a Heloísa nasceu, assim que ela nasceu, e o Benjamin com 3 anos, ainda tão pequeno, ainda precisando tanto de mim, e tinha coisas que eu faço pra ele todos os dias, mesmo trabalhando. Levo na escola, busco da escola, são coisas que eu tento fazer, até a Heloísa nascer, eu tentava fazer da melhor maneira possível para estar presente. Não quis deixar ele na escola o dia inteiro, então tem uma pessoa que cuida dele durante o período que eu tô trabalhando, e quis continuar, né, desse jeito, até a Heloísa nascer. Só que aí quando a Heloísa nasceu, eu percebi que eu não ia conseguir. E aí, ter que terceirizar pra não ir buscar ele, ou pra outra pessoa ir buscar ele, porque eu não ia conseguir buscar ele, me machucou. E às vezes você sofre mais do que ele. Me machucou muito. Exato, foi algo que me machucou muito. Então, assim, eu acho que o maior sofrimento desse começo, né, de quando a Heloísa nasceu, pequenas coisas de colocar pra dormir. Eu sempre tentando, vou pôr ele pra dormir, porque eu sei que ele vai sentir falta disso. Então, colocar ele pra dormir, aí depois colocar ela. E isso vai me desgastando mais ainda, porque são coisas que eu poderia, por exemplo, falar pro pai dele, falar, olha, bota ele pra dormir hoje, mas eu me sinto tão culpada de não fazer que eu acabo me sacrificando por causa dessa culpa. E essas culpas vão matando a gente. Essas culpas vão matando, exatamente. E quando você poderia estar dividindo com o seu marido isso, porque nesse momento ela precisa,
né? Ela precisa de você, porque fisicamente, né? Ela precisa se alimentar, ela precisa de você. Então, é onde o momento que você tem a sua rede de apoio, que ele esteja com ele, que saia mais com ele, o pai saia mais com ele. Ou uma hora você deixa a nenê com o pai e sai, dá toda a atenção para ele. E foi isso que eu fui fazendo. Eu tenho um casal, né? Então, a diferença foi de 4 anos. Mas, assim, quando o pai podia ficar com ela, ou a minha cunhada, a minha sogra ficava, eu dava toda a atenção para ele. Então, era o momento que eu ficava, conversava. Depois, aí a gente trocava. O pai ficava com ele, eu ficava com a nenê. Então, sabe, não, eu falo assim, não teve nenhum trauma, tá? Eles têm trauma de outras coisas, mas não com relação a isso. Porque senão a gente não dá conta. E aí a gente acha que... parafuso. Exatamente. E às vezes a gente acha que está dando amor e a gente não está dando amor. Porque a nossa carga de culpa, de raiva, inclusive, é grande. Porque a gente está forçando algo que a gente não está conseguindo dar conta. E a gente se cobra por conta disso. Aí fica todo mundo cansado e estressado. Exatamente. Então, a gente precisa aprender a colocar limites nisso e não se cobrar tanto, né? O amor vai ser suficiente para os dois. Pode ter certeza disso. Selma, quando falamos de crenças limitantes, nós sabemos que tem a crença que você falou em relação a eu não sou capaz. Temos também a crença em relação a dinheiro, que às vezes nós não somos merecedores de ter aquilo. E como entramos no assunto de abundância? Tem alguma técnica para reprogramar, para a gente entrar no sucesso, assim, para sermos abundantes? Tem algum segredo? Bom, o segredo é identificar a crença. As crenças, assim como a gente falou no início, elas têm origem na primeira infância, até mesmo com relação ao dinheiro, né? Então, nós, assim, mulheres, não fomos, assim, treinadas para ter sucesso financeiro. A gente foi treinada para ser mãe, para ser cuidadora, mas não para ter sucesso financeiro. Então, a gente, assim, nós mulheres temos muitas crenças com relação ao ganhar dinheiro. E na maioria das vezes a gente se sabota, tá? Então, assim, é preciso fazer mudança, tá ok? De pensamento e de emoção. Porque, assim, o que a gente sabota? E aí é a questão da crença. Então, você fala assim, eu quero ter sucesso financeiro, tá? Muito bem, você tem um pensamento. Mas aí, a tua emoção, o teu sentimento é assim, mas agora acho que não vai dar para mim investir nesse curso, entendeu? Eu tenho tanta coisa que fazer, tem a escola, tem a faculdade, você entendeu? Então, você quer o sucesso, mas você não sente que é merecedora de ter. Entendeu? E aí ele nunca chega. E nunca chega, porque a gente vai sabotando esse sucesso. Coloca outras coisas como prioridade. Exatamente. As prioridades são outras coisas bem Exatamente. na frente. Então, o que a sua mente entende? Que não é prioridade. O que você quer não é congruente com o que você sente. E tem pessoas que ganham muito dinheiro, quer dizer, passam pelas mãos dela muito dinheiro, mas elas não têm nada. Você conhece pessoas assim? Conheço. Várias. Várias. São as pessoas que vivem na escassez. Porque elas não acham que é merecedora de usufruir ou tem o medo da falta, vai faltar. Então, não, eu guardo porque eu tenho medo que lá no futuro eu precise. Então, assim, a pessoa não está gerando abundância. Ela está gerando medo. E quando o que você pensa, você atrai. Porque se você tem uma reserva de emergência, sempre vai ter uma emergência, não é isso? Sempre vai ter uma emergência, né? E tem pessoas que passam por uma situação, né? E o dinheiro vence. Também aconteceu isso, né? A pessoa, poxa, não está esperando, o dinheiro entrou. Mas assim, né? O pensamento cria a realidade. Né? O pensamento e emoção cria a realidade. Agora, se os dois não são congruentes, tá? Tem um conflito ali. Então, você quer, mas você não sente. Eu preciso, mas amanhã eu vou fazer.
entendeu? Então você fica procrastinando algo que você quer, mas você não sente ainda que é o momento. Então, eu falo que para a pessoa fazer uma mudança, precisa fazer sentido para ela. Se não fizer sentido, ela não muda. Não sei se eu respondi a sua pergunta com relação ao sucesso e à abundância, né? A abundância é você ter ali alinhado o seu pensamento, as suas emoções, suas atitudes e o seu propósito. Aqui para quê? E aí você gera abundância. Então, a gente pode dizer que a prosperidade financeira é a consequência do alinhamento entre a mente, a ação e o propósito. Exato. A abundância é o resultado. Porque o propósito é muito forte. Porque você sabe por que você está fazendo isso, né? Então, Cris, para que você trabalha? Qual o sentido disso na sua vida, né? Onde você quer chegar dentro do seu trabalho? E esse propósito vai além do financeiro, vai além do material. E quando você se conecta com isso, você cria abundância. Porque o universo é a abundância, Deus é a abundância, tudo é abundância. O universo não é escassez. Né? Você pode aí, o terremoto destruir, mas depois ali está nascendo uma florzinha, um verdinho, porque o universo se reproduz. Mas quando você não acredita nisso, né? Quando você não tem fé nisso, então você está sempre ali no estresse, na escassez, vai faltar. Você não cria energia, você não se conecta. E isso vai, gente, até você começa a perder dinheiro, relacionamentos que você atrai, né? Empregos que você atrai, tudo vai ali contribuindo para aquele pensamento negativo. Tem que fazer tratamento, né, Selma, para descobrir o que tá o que faz você se sabotar, procrastinar. Eu mesmo procrastino bastante. A síndrome da impostora, que é isso, né? De você se auto-sabotar, de achar que você não é capaz, que você não pode, que você não é merecedora. Exatamente. E tudo isso são crenças de capacidade. E essas crenças vêm, gente, quando assim, eu não consigo, não sou boa, me acho uma impostora, os outros se saem melhor do que eu, é tudo crença de incapacidade. E essas crenças nascem no período escolar. Selma, mas uma curiosidade. Pode acontecer de durante um tempo eu não ter tido isso, não pensar dessa forma e de repente mudar? Me dá um exemplo. Por exemplo, antes eu achava que eu era muito boa em algumas coisas. De repente, passou um tempo, eu já não me acho mais que eu sou boa, que eu acho que eu sou horrível. Pode acontecer essa mudança? Pode acontecer. E pode acontecer devido a uma experiência traumática que você teve. Entendeu? De repente, você é uma pessoa muito autoconfiante. Você sabe que sabe. Eu falo que a autoconfiança é você saber que você sabe e você sabe o que você não sabe. Isso para mim é autoconfiança, né? Eu sei o que eu sou boa, eu sei o que eu não sou boa e tá tudo bem, eu não tenho conflito, tá? Mas de repente, Márcia, você passa por um trauma de você de repente, sei lá, ter um relacionamento, ou você tem um chefe abusivo, né, narcisista, ele destrói a sua autoconfiança. E ali você começa a duvidar se você realmente é capaz. Entendeu? Isso acontece muito. Porque a gente permite, né? Permite. Então você vê assim, né? Muitas mulheres de sucesso mesmo, e de repente esbarra com um relacionamento ou esbarra com um chefe, um diretor que destrói ela emocionalmente. Na sua capacidade. E na realidade, não é um gestor, né? Ele é uma pessoa autoritária que vai só mandar ou te colocar para baixo. Eu mando, você obedece. Isso pode estar no relacionamento. No casamento. Isso pode estar no relacionamento, isso pode estar no casamento, isso pode estar dentro de uma empresa. Às vezes até numa relação de amizade também. Né? Exatamente, onde a pessoa vai diminuindo você, né? Então, você não é tão boa assim.
Então, você começa Acreditar nessas mentiras. acreditar nisso. Isso tá cheio, viu? E mesmo que aquilo naquele primeiro momento que a pessoa fale não entre tipo, você não absorva aquilo pode vir depois pra você, não é? Se tornar uma verdade, aquilo. Mas esse comportamento, né, do exemplo que a Márcia deu, isso não foi da noite pro dia. Isso foi uma sequência de situações onde a pessoa se valeu da sua vulnerabilidade para te atacar. Porque a gente erra. O tempo todo, né? Mas assim, você sabe que você errou, mas aquela pessoa, ela toca ali naquele teu erro. Manipula. E depois ele vai de novo. E isso, gente, também o homem passa por isso também, viu? Não é só nós, não. O homem também. Teve alguma história de transformação que te marcou ao longo desses 40 anos de carreira? Nossa, muitas. Gostaria de compartilhar alguma? Olha, com mulheres ou com homem, tanto Não, faz? Tanto faz. Eu gosto bastante desse exemplo. Né? Quando ele veio fazer um processo de coach comigo, eu estava, né, numa empresa, a empresa mandava os líderes, né, e teve um momento do processo que a gente entra no propósito. Né? Então, quando ele descobriu o propósito dele, ele falou assim, nossa, meu propósito é ficar nessa empresa, né, para sempre, mais ou menos ele falou para sempre. Eu falei assim, não, o propósito nosso, ele não tem raiz. O propósito é onde você está. Então, você pode estar hoje nessa empresa, numa outra, você pode estar na sua família, você pode estar numa comunidade ali. O propósito não tem raiz, ele muda. E aí, para ele fez todo sentido. Nossa, nunca pensei, eu achei que a minha vida seria nessa empresa. Não, né? O seu propósito é onde te chamarem, você vai cumprir. É o chamado, você vai cumprir. Tá bom. Passaram-se anos, assim, as pessoas continuam, os meus clientes, eu falo que é cliente, não é um paciente, né? Eles seguem, eles vão, né, continuam. E um belo dia, ele me mandou um e-mail, porque não tinha nada de Sim, WhatsApp, né? As mensagens eram por e-mail. E ele, então, mandou uma mensagem, ele falou assim, Selma, eu queria compartilhar muito isso com você, porque hoje eu estou numa outra empresa, e eu lembrei muito que você falou do meu propósito, né? E hoje eu vejo que o meu propósito, olha só, é eu estar nessa empresa. Repetiu a mesma frase, foi isso? Porque o que ele fez, né? Ele lembrou que o propósito não tem raiz. Então, assim, tudo que ele aprendeu na empresa, quando até ofereceram para ele o processo de coach, ele pôde aplicar numa outra empresa. Ele saiu de uma área, ele foi para outra área da saúde. E aí o que ele foi? Ele começou a inovar ele assumiu a diretoria de um hospital público de Manaus. E tudo que ele aprendeu nessa empresa aqui de São Paulo, ele levou para lá. Trabalhar as pessoas, os funcionários, ele dava treinamento. Inclusive, ele me chamou para dar uma palestra lá. E eu fui, gente, fui para Manaus dar uma palestra lá, a minha foto no banner, aquela coisa assim. Hoje, ele trabalha com turismo. Ele mudou de novo. E ele tem uma empresa de sucesso no turismo. Ele deixou ali, ele fez a missão dele ali dentro da saúde pública. E depois ele foi fazer realmente o sonho dele, que era ter uma agência de turismo. Hoje ele tem uma agência de turismo. Já fiz live com ele e tudo, assim, é uma história de sucesso. Se as pessoas entendessem que a vida ela é feita sempre de recomeços, Exato, nunca é uma coisa... Tanto no trabalho, elas não sofreriam tanto. Exato, porque essa coisa que... E ele falou, eu sigo o meu propósito. Eu falei, exatamente, isso é. É saber que, assim, aonde eu estou, eu tenho que seguir o meu propósito. Ele vai fazendo... Ai, desculpa. Imagina, pode falar. Ele vai seguindo o que faz sentido para ele. Exatamente. Não é uma coisa estática, é aqui. Não é exato, né? Exato. 1 mais 1 é 2 e exato. são 2 não. e acabou.
Quando a pessoa está passando, é que não foi o caso dele, mas quando uma pessoa está passando por um processo de divórcio, por um processo de luto, parece que nada faz sentido. E depois que passa o tempo e as coisas se acalmam dentro da pessoa, e ela vai entendendo que ela pode viver, que ela pode ser feliz novamente, que ela pode ter outras experiências. Exato. Tem pessoas que, é claro, ficam presas ali naquele passado. Então, esse é o vício, né? Do ficar remoendo, ó céus, ó vida, ó azar, porque isso aconteceu comigo. Nós mulheres temos muito isso, né? Conheço de pessoas ficar bem próximas a mim. remoendo aquilo. Por quê? Mas por que isso? Por que aconteceu? Eu acho que na questão do luto, eu acho que num luto inicial ali, quando você perde alguém, que você acaba... faleceu, enterrou, que você sai do cemitério ali. Eu tive essa sensação com a minha mãe, que é assim, eu falo, nossa, meu mundo tá caindo aqui. Mas eu olho ao redor, tá tudo normal, a vida tá seguindo para as pessoas. Não para. O mundo não parou para chorar comigo aqui, entendeu? Não parou para sofrer. Para você se reconstruir. Então a gente tem que levantar, né? Eu tive que levantar, seguir, porque tinha outras pessoas ali na minha família que precisava. Que alguém estivesse bem para que todo mundo conseguisse. E aí você fala assim, nossa, eu tô aqui morrendo, tá todo mundo tocando a vida, dando risada. Feliz, tá todo mundo indo pro seu bar, pra sua festa, pra sua igreja, pra sua não sei o quê. E eu tô aqui dentro do meu casulo, sofrendo. Mas eu acho que é importante também, né? Sofrer, ter esse período que você sofre. Todo mundo precisa do período de luto, que é na morte de um ente querido, na perda de um emprego, né? No divórcio, na perda financeira. Respeite o processo. Porque se você respeitar, você vai chegar na última fase, que é aceitar. Né? Aceitar que não se tem muito o que fazer. Ai, gente, tava tão bom a nossa conversa. Eu falo que os nossos episódios eles estão passando tão rápido, a gente nem sente. Já! É essa sensação que a gente tem, já. Passou muito rápido. Selma, muito obrigado pela sua presença, por ter a disponibilidade, né? Ter disponibilizado o seu tempo de ter vindo até nós, né? Para que pudéssemos gravar. E não deixem de seguir as nossas redes sociais, as redes sociais dos nossos patrocinadores. Lembrando da Maria, @maquiei-gostei. Ela é das maquiagens que deixa a gente lindas, todos os episódios. Hoje ela não veio. Ela foi para uma churrascaria. Mas ela sempre está aqui conosco, nos abençoando. A Dija, do @DijaSweetCakes, com as sobremesas, as tortas, os bolos. E o Nando, nosso produtor de áudio e vídeo, que se não fosse por ele, nós não estaríamos Exatamente. aqui. E as nossas redes sociais também, né? O @desaltopod. Não deixe de nos seguir. E também a sua rede social, gostaria de compartilhar para que quem quisesse entrar em contato, saber mais sobre o mapa... E sobre tudo que nós falamos aqui, que foi tão edificante, tão proveitoso, construtivo mesmo para as nossas vidas. Obrigada. Então, eu tô ali no Instagram, @SelmaAmaro, oficial. Então, quem quiser me seguir também, tá? E tem também o meu WhatsApp. Também no Instagram, quem quiser fazer parte do grupo Saudavelmente Mulher, então lá só querer, eu quero, vai entrar no grupo. Esse grupo eu ofereço conteúdos falando de saúde mental, falando de relacionamento, falando muito de mulher para mulher, né? E na sexta-feira eu abro o grupo para fazerem perguntas para mim. Uma vez por mês, a gente vai começar agora a fazer os encontros presenciais, né? Pelo menos aí, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses. E no primeiro semestre agora, eu vou fazer uma outra turma de masterclass, onde a gente trabalha o mapa em grupo. É muito, muito bom, porque as pessoas trocam. Então, uma semana eu dou mais a teoria, eu falo muito mais da teoria. Na outra, aí a gente vai, o que faltou. E aí as mulheres começam a falar. É o momento de fazer perguntas e o grupo se ajuda. Muito interessante. São 4 meses, né? São 8 encontros. Em setembro vai ter o grande evento. Vocês estão convidadas. Com certeza.
que a gente vai falar conexão e abundância. Aí vai ser um dia inteiro desse encontro presencial. Que legal. Então, Céu Amaro, né, oficial, e lá dentro do Instagram você pode entrar e pertencer ao grupo Saudavelmente Mulher. Hoje foi só um pouquinho aqui que a Selma trouxe um pouquinho da bagagem dela, um pouquinho da vida, da história dela, para vocês conhecerem. Mas sigam ela nas redes sociais. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. E não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos com os amigos, com outras pessoas, para que os nossos conteúdos eles alcancem mais pessoas. Muito obrigada por ter... Posso Claro. ter mais um tempinho? Então, quem gostou do assunto, quer entender um pouco mais sobre as crenças, eu tenho um e-book é verdade. Que é Libertando o Seu Potencial. Então, quem quiser, eu vou oferecer esse e-book, porque ali tem exercícios. Inclusive, tem um método que eu fiz de ressignificar crenças. Então, quem quiser, vai lá no Instagram, diz eu quero. Acho melhor no YouTube. No YouTube? No YouTube, abaixo do vídeo, aí você coloca eu quero. Que aí no Instagram dela, né? Também, mas pode ser no meu Instagram, porque aí as pessoas entram, me conhecem, dizem eu quero, e aí eu mando o e-book. Na verdade, eu falo até o workbook, porque é mais para você praticar, exercício mesmo. Bacana. Ai, que legal. Muito obrigada e boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Até.